Nossa, que isso, Jorge? Bom dia, presidente, mesa diretora, colegas, quem nos assiste de casa. Quero salientar o que falou aqui, reforçar o que falou o vereador Frisso em relação ao trem e à locomotiva. E falar sinceramente que eu tenho satisfação de estar aqui num momento tão importante, ter votado pela vinda do trem, não pela vinda, mas para ajudar com os custos. E que eu vejo que se gera uma mídia negativa quando se é algo positivo para Caxias do Sul. Se gerou uma especulação sobre os gastos, tem que se investir na saúde. E sim, nós temos que investir na saúde. Tanto que, inclusive, hoje, o secretário da Saúde veio aqui e falou que nós investimos 150 milhões a mais do mínimo exigido por ano só com a saúde. Então, não se está tirando dinheiro de qualquer outra pasta para ajudar no custeio da reforma dos gastos lá da UBRA. E como falou o vereador Frisso, vai sair, logo vai ser feita a prestação de contas muito, muito abaixo daquilo que nós votamos, que é o teto de 500 mil que poderia ser gasto. E vai ser muito abaixo. E eu digo aqui, eu duvido qualquer que fosse o prefeito que estivesse no lugar do prefeito Adiló que ia negar a vinda desse trem. O trem foi doado pelo DENIT, foi doado o transporte do trem. O único gasto que o município teria seria com os reparos da UBRA, e que vai ser muito abaixo daquilo que foi votado e aprovado aqui. Sempre se questionamos e cobramos em relação ao incentivo ao turismo na nossa cidade. E damos exemplos de cidades vizinhas que se investe e pessoas saem daqui para ir em cidades vizinhas aproveitar o turismo. E quando se investe em Caxias, aí é criticado. E o investimento mínimo comparado ao valor histórico que vai representar para a cidade esse trem. E eu sempre falo a importância, e sempre vou vir aqui falar, acho que todas as vezes, a importância da oposição, mas uma oposição séria de responsabilidade. E no momento que se joga a população contra a esse tipo de ação, não está sendo contra o governo Adiló, está sendo contra a cidade. Que pessoas podem vir para cá, aproveitar a cidade através dessa locomotiva que está vindo para cá. Permite uma parte? De imediato, depois eu vou mudar de... Vereador Daniel, no início da sua fala, você se referiu às questões da saúde, não é? Uhum. E hoje nós tivemos aqui uma aula prestada pelo secretário. Da ida a Brasília, do prefeito, junto do pessoal da Secretaria da Saúde, e a presença lá no Ministério da Saúde, com a promessa, né? Com a promessa de ser avaliada essa questão do teto MAC, que é uma coisa importantíssima para Caxias, né? Do ponto de vista de buscar recursos importantes. E eu fiquei muito feliz que o secretário anunciou a vinda e a solicitação de pelo menos mais 11 médicos, né? Do programa, e o programa de especialidades também. Então, não se está deixando de fazer as questões fundamentais, que é tratar da saúde, da segurança, da educação e assim por diante. E também se trabalha nessas áreas complementares, né, que trazem emprego, que trazem renda para Caxias. Então, a questão do trem dialoga exatamente com isso. Emprego, renda para a cidade, turismo. Né? Isso é muito importante. Cumprimentos, vereador. Obrigado. Sua parte, vereador Cristiano Becker. Parabéns por ter trazido a pauta também, né? Visto que hoje recebemos, então, o nosso trem regional. O vereador Frisso falou muito bem também. Né? E o vereador Frisso somos conterrâneos, né, Frisso? Eu também sou de Canela, né? Até os 18 anos. É isso aí, eu sou ali do Santa Marta. Né? Sim, então, e eu me criei naquele trem que tem ali junto à época tinha o Corpo de Bombeiros, o qual eu fui bombeiro também enquanto mirim, enquanto trabalhei lá, e peguei um dos piores incêndios que Canela teve, se não o pior, na antiga Sonelli, a celulose, né? E vi homens saindo queimados de lá, viu? E eu era uma criança, já via esse tipo de situação. Mas eu quero falar em relação ao trem e Canela. Juntamente com Gramado, ele soma-se a em torno de 9 milhões de turistas ano. Garibaldi, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa também estão inseridas nesse polo turístico, e também tem um trem lá. Né? E eu me remete muito à minha infância, essa questão do trem ali em Canela, e eu fui agora há poucos dias lá visitar minha mãe, que mora...
ao lado do trem, e eles fizeram um centro gastronômico ali maravilhoso que atrai um público gigantesco, e todo mundo que visita aquele espaço ali vai lá fazer foto ou tentar, agora não pode mais subir no trem ali, né? Mas vai lá, faz fotos no trem, divulga. Eu acho que a gente tem que valorizar, tem que dar um voto de confiança ao prefeito Adiló, né, que teve a coragem de fazer esse investimento que não é nada de... Sim. Eu acho que vai dar, eu acho que o senhor vai falar, né, vereador, sobre o valor que foi gasto ali, né? Mas enfim, a gente tem que valorizar a coragem do prefeito, né? Esperamos agora que seja feito o quanto antes a nossa revitalização do trem, né? E abrirmos mais um espaço turístico para a nossa Caxias do Sul e valorizar e atrair o público turista para Caxias do Sul. Era isso, Daniel, muito obrigado. Obrigado, vereador Cristiano Breck. Inclusive, já está na fase de orçamento sobre a revitalização do trem. Então, só até para um esclarecimento para a população. Pessoal, esse trem não foi comprado pelo município, não saiu dinheiro público para compra de trem. Esse trem foi doado pelo DENIT, o transporte foi doado pelo DENIT. O que nós votamos aqui é que poderia chegar um teto de 500 mil de gasto de reparo lá da UBRA quando fosse retirado. E esse valor vai ficar muito, muito abaixo daquilo que foi votado e não vai interferir no orçamento do município. E eu peço para a oposição, seja quem for, valorizem o que é bom para o município. Respeite quando é cobrado, quando é de direito de vocês. Agora, vamos valorizar e incentivar o que é turismo de Caxias. E, inclusive, eu quero trazer aqui, de novo, sobre essa questão da cobrança da oposição em relação ao município, que não tem problema em relação nenhum a isso, inclusive em muitos momentos deixo de falar. Agora, seguidamente eu estou vendo cobranças quando o município está fazendo o seu serviço e insistentemente existe a cobrança. De novo, desculpa, mas vereadora Daiane Mello, essa semana a senhora trouxe aqui de novo falando que o Cined não está fazendo atendimento ao autismo. E ele está fazendo atendimento, sim. Inclusive, eu peço para que todos os vereadores, seja da base ou oposição, vão até lá e visitem e vejam o que está sendo feito lá. Uma parte, vereador. Sua parte, vereadora. Vereador, o que foi dito é que o CEMAP estava há 1 ano fazendo atendimentos. O CEMAP fechou em dezembro, meados de dezembro, e reabriu em maio, metade de maio, inclusive falado pela secretária Marta Fattori, que eu fui lá e ela estava com dificuldade de chamar os profissionais para o atendimento. O atendimento iniciou, eles estão com profissionais. Profissional para o autismo, tem uma profissional para o autismo ainda, não tem para os 2 turnos. Né, vereador, eu sei que o senhor esteve lá, os funcionários mesmo me ligaram e me informaram como é que está o atendimento. Inclusive, que estrangeiros ainda nem foi chamado. E que está no jornal que o atendimento também é para os estrangeiros. Não foi chamado nenhum ainda. Então, eu acho que a senhora devia ir lá, porque os estrangeiros estão sendo atendidos. A senhora disse que não, só um minutinho. Diagnosticadas aí na rede municipal. Sem falar na questão do atendimento do Cined, que ainda não voltou, que é para as crianças com transtorno do espectro autista. Então, deixar registrado que a senhora falou que não está sendo atendido no Cined. Está sendo atendido. Então a senhora vai lá e verifique pessoalmente, que eu estive lá e estão sendo atendidos. Então, é sempre isso. Mesma coisa a vereadora Rose Frigieri falando que a FAS não está fazendo atendimento de abordagem. Eu mostrei por A mais B explicando que está sendo serviço de abordagem, não só pelo atendimento via telefone. Então é isso que eu digo, pessoal, não tem problema nenhum com a oposição. Faz parte do papel democrático da Câmara de Vereadores, base e oposição. Só busquem informação. É uma tentativa exagerada de desgaste do governo. Se vocês acham que está tão ruim assim, busquem as coisas que estão deixando de ser feitas. Problema nenhum. Agora, quando as coisas estão sendo feitas, vai lá visitar e me diga se os estrangeiros não estão lá e se não tem atendimento ao autismo. A sua fala está aqui. Então, busca lá, faz o registro. Eu lhe acompanho, inclusive, se a senhora quiser. Vamos lá pessoalmente. Então é isso que eu digo, pessoal. Vamos ser sérios no papel, na responsabilidade que nós temos aqui enquanto informadores, formadores de opinião, quanto base ou oposição. Obrigado. Obrigada,